Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma lição, a mais uma videoaula. Eu gostaria de perguntar para você, você já ouviu falar na SPA, ou melhor, Síndrome do Pensamento Acelerado? É importante nós abordarmos esta síndrome porque ela tem atacado muitas pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Quem muito tem divulgado a respeito dessa doença é o psiquiatra brasileiro, mundialmente conhecido, Augusto Cury. E é importante nós compreendermos um pouco porque talvez ela esteja prejudicando você. Porque muitas vezes o nosso mau desempenho escolar, o desempenho acadêmico, não é só por uma questão de método, mas também por uma questão psicológica. Nós estamos com algum problema que nós precisamos resolver. Nesta videoaula eu quero falar um pouquinho sobre a síndrome do pensamento acelerado, dar algumas dicas para evitar o surgimento ou agravamento dessa síndrome e, claro, se for o caso, sugerir que você procure um psicólogo, porque há pessoas que estão em estado agravado, Então, quando eu for falar os sintomas, já aviso de agora, não fique naquela perturbação, meu Deus, eu estou doente. Não, faça aquilo que está a seu dispor para evitar que tenha síndrome. Se for o caso, procure um profissional, um psicólogo. Se você acha que está tendo esse problema, você procure um profissional. Mas é algo que tem pegado muitas pessoas e você vai ver o porquê. O que é a síndrome do pensamento acelerado? A síndrome do pensamento acelerado é aquela perturbação na mente. A nossa mente fica acelerada pensando em muitas coisas, aquele filme editado que nós não conseguimos parar de ficar pensando em coisas, porque nós estamos vivendo na era da informação. A todo momento nós estamos recebendo informação, só que nós devemos nos questionar até onde isso é bom, até onde isso está sendo benéfico para mim, até onde isso está sendo um malefício. Então nós estamos a todo momento cansando a nossa mente, recebendo informações às vezes pesadas, informações complicadas. Muitas vezes nós não damos descanso à nossa mente e nós começamos a ter essa perturbação na mente. Então tem pessoas que quando vai dormir, não conseguem dormir porque o pensamento está acelerado, pensando em muitas coisas. E muitas vezes isso acaba atrapalhando no próprio estudo, a pessoa não consegue se concentrar. Mas antes de falar especificamente dos sintomas da SPA, da Síndrome do Pensamento Acelerado, eu quero falar um pouquinho sobre a doença, a ansiedade. Por quê? Porque a síndrome do pensamento acelerado está diretamente ligado a um outro problema que é a ansiedade. Digamos que a síndrome do pensamento acelerado seja um braço da ansiedade, ou seja, uma espécie de ansiedade. Então, no dicionário de psicologia prática, nós podemos ler a seguinte definição para a ansiedade. A ansiedade pode ser definida como um mal-estar físico e psíquico, caracterizado por temor difuso, sentimento de insegurança, desgraça iminente. A ansiedade envolve uma tensão que leva a perturbações fisiológicas, aumentando as batidas cardíacas, a aceleração do ritmo respiratório, etc. E há sentimentos de medo e inadequação. Algumas vezes a ansiedade neurótica expressa-se na forma de fobia, que é um medo altamente persistente e irracional. Então, muitas vezes as pessoas estão justamente passando por esse problema, com essa fobia, com essa ansiedade agravada. As pessoas têm medo iminente das coisas. A faculdade nem começou e a pessoa já começa a ficar naquela ansiedade grandiosa. E agora, o que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Já fica com aquele temor, eu não dou conta de nada. Aí vem os outros problemas, aqueles pensamentos limitadores. Eu não dou conta, eu sou um fracassado. A pessoa começa a ter ansiedade. Vê lá que em tal dia vai ter que entregar um trabalho, a pessoa já começa a sofrer antecipadamente. Ai, meu Deus! E o tempo, eu estou tão corrido, e agora? Será que eu vou dar conta de fazer esse trabalho? Então a pessoa o próprio psíquico dela já vai cansando com tanto medo, com tanta fobia que ela está tendo. Então tem gente que estuda agoniado dessa maneira, sofrendo por antecipação. Então é necessário tomar cuidado com a ansiedade, com essa fobia, com o medo. Ai, eu vou reprovar nessa matéria. Ai, meu Deus do céu. Aí já começa a ter tanto medo de uma possível reprovação
que ela já até nem estuda, não vai estudar logo que eu vou reprovar mesmo. Então tem gente que é assim, eu vi uma jovem, claro que não foi uma questão de estudo, mas uma prova diretamente, mas a jovem estava fazendo a prova no balcão da faculdade, lá no polo onde eu estava, que eu fui fazer prova também, e o rapaz falou, olha, na sala tem cadeira, você pode fazer lá. Ela falou, não vou reprovar mesmo, eu faço aqui mesmo. Então a ansiedade da pessoa não quis nem estar num local adequado, sentar, ficar mais tranquila, para pensar melhor. A ansiedade dela falou, vou reprovar, vou fazer de qualquer jeito. Então cuidado com a ansiedade nos estudos, pode atrapalhar muito. Então da ansiedade, eu quero falar sobre a própria síndrome do pensamento acelerado, que tem ligação direta com a ansiedade, pessoas ansiosas, tem medo do futuro, medo do que vai acontecer. Então acalme-se, né? Então Augusto Cury, ele vai dizer o seguinte: a ansiedade vital torna-se uma ansiedade doentia quando contrai o prazer de viver, a criatividade, a generosidade, a afetividade, a capacidade de pensar antes de reagir, a habilidade de se reinventar, o raciocínio multifocal, entre outros. Um dos mecanismos psíquicos que mais transformam essa ansiedade vital numa ansiedade asfixiante é a hiperconstrução de pensamentos. Quem tem uma mente agitada, quem é uma máquina de se informar e de pensar, ultrapassou os limites saudáveis da movimentação psíquica e desenvolverá a síndrome do pensamento acelerado. A SPA é como um filme editado em altíssima velocidade. Só há preço nos primeiros segundos. Depois, o desprazer atinge o espectador. Então você vê que essa ansiedade vai levando isso. Você vai ficando doentio, né? Vai contraindo, ou seja, vai retirando o prazer, a criatividade, a generosidade. Né? Você vai ficando incapaz de pensar antes de reagir. Você vive no automático. E se você for parar para prestar atenção, nós, nesse século XXI, no século da informação, nós agimos no automático. Né? Nós vemos tanta informação de crimes, de assaltos, que a primeira pessoa de estranha que nós vemos na rua, a gente acha que vai ser assaltada. Né? A primeira situação que nós vemos, a gente acha que vai acontecer uma desgraça iminente com a gente. Então, por exemplo, a pessoa vê tanta notícia de terrorismo o dia todo, que ela vai numa estação de metrô e ela acha que vai acontecer um atentado do Estado Islâmico. Né? Nós não sabemos, pode acontecer? Pode, mas a probabilidade de acontecer algo aqui no Brasil é menor. Compreende? Pode acontecer? Pode. Né? Mas nós começamos a pessoa vê uma notícia de algum acidente aéreo, algum acidente de carro, de ônibus em viagem, a pessoa já começa a ficar com aquela ansiedade, aquela fobia, e você pergunta para ela, você vai viajar agora? Não. Então para que essa ansiedade? Né? Então você vê que muitas vezes o nosso pensamento está acelerado, a gente vai agindo já no automático. Né? A pessoa ouve tanta música sertaneja falando de traição, né, que em qualquer resposta numa TPM da vida, a pessoa já acha que está sendo traído pelo outro. Então a pessoa já nem reage mais, de tanta informação que ela vai, a mente já tão em estado acelerado. Então é interessante isso que Augusto Cury vai falar aqui. Que é um dos mecanismos psíquicos que mais transforma essa ansiedade vital numa ansiedade asfixiante, é a hiperconstrução de pensamentos. Então você está toda hora construindo pensamento, a hiperconstrução. Você não consegue parar de ficar pensando. Né? Você está conversando com alguém pensando numa coisa que não tem nada a ver, né, com a situação. Você está sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas nem sempre sendo algo saudável. Né? Você está, por exemplo, dando comida para o seu filho, mas ao mesmo tempo pensando numa coisa do trabalho e ao mesmo tempo querendo fazer alguma coisa que te diverte. Você fica 3 coisas na tua cabeça ao mesmo tempo. Isso começa a ficar doentio. E quem tem uma mente agitada, quem é uma máquina de se informar e de pensar, ultrapassou os limites saudáveis da movimentação psíquica e desenvolverá o síndrome do pensamento acelerado. Né? Então, para você compreender isso, como que nós vamos desenvolver a síndrome do pensamento acelerado? Essa máquina de se informar. Nós estamos na era da informação. Né? A informação hoje é rápida. Acontece alguma coisa aqui, estralar de dedos, já está nos canais, né? de informação. Né? A mídia, a internet, tudo está rápido. Né? Está rápido. Muito rápido. Então qual é o problema? A gente está toda hora consumindo informação. Toda hora consumindo informação. E fazendo coisas ao mesmo tempo.
fazendo coisas exatamente ao mesmo tempo e a gente não tem mais paciência para receber uma informação com qualidade. Você está ao mesmo tempo acessando o Facebook, assistindo um vídeo no YouTube, ouvindo uma música e conversando com sua mãe. Né? Você vê a aceleração do pensamento. Aí o que acontece? Você está tão acostumado a ficar com muito pensamento ao mesmo tempo, quando você pega um livro para ler, para fazer um resumo, né? Por exemplo, você não tem paciência de ficar com aquele livro lendo. E às vezes isso acontece até com as atividades circunstanciais, por exemplo. Hoje em dia as pessoas não têm paciência de assistir um vídeo no YouTube com mais de 5 minutos. Se você pega lá um vídeo com 15 minutos, a pessoa, nossa, que droga, cara, eu tenho que passar esse tempo todo. Talvez você esteja agoniado com os vídeos desse curso. Ah, sem vídeos longos, a impaciência, você não consegue mais parar e receber uma informação. É incrível, eu dou palestras algumas vezes, de agoniante, você está lá falando e está o cidadão com o celular, mexendo no celular, conversando no WhatsApp, sei lá com quem. Você perde a concentração só de ver a pessoa que não está aí, nem aí para a informação. Então provavelmente você está assistindo esse curso e está com a aba do Facebook aberto, conversando com a pessoa em box. E talvez até com o celular na mão. Então a nossa mente vai ficando perturbada. Então você lembra que nos módulos anteriores, falando sobre os métodos de estudo, eu falei para você que você deve fazer o quê? Você deve estudar 30 minutos seguidos, né? Ali em flow, ou seja, mergulhado naquele assunto, completamente compenetrado ali. Quando você começar a ficar com a vista cansada, né? Começar a cansar, para por 5 minutos e descansa. Porque, como nós vimos, a informação está ali no sistema límbico. Só que quando você começa a ficar ali meio cansado, é um sinal que você precisa descansar um pouco a mente. Então, qual que é a dica? Levantar, fazer um alongamento, dar uma respirada. Não, né? Mas aí não, o que você faz? Você vai lá, está cansado, está com a cabeça cansada, é porque está recebendo muita informação e o sistema límbico está ali um pouco cansado, pedindo para você descansar e você vai descansar. Não, o que você faz? Abre o Facebook, abre a página de futebol, vai assistir um telejornal, vai conversar com muitas pessoas e começa a vir muita informação. Então você tinha que estar descansando a mente um pouquinho, dando uma respirada, e você está jogando mais informação, e às vezes informação desconexa com o conteúdo que você está estudando, e a mente vai ficar mais cansada. E aí o que vai acontecer? Depois dos 5, 10 minutos que seria para o descanso, que você vai voltar para mais 30 minutos de estudo, o que vai acontecer? Exatamente, você vai estar com a mente cansada ainda, e você vai estudar ali com aquela sonolência, sem prestar tanta atenção, tendo que voltar as páginas várias vezes, porque está lendo sem entender. Então, essa síndrome é complicada. Nós precisamos combater ela, porque nós da educação à distância, como eu tenho falado em vários vídeos aqui para você, nós estudamos pelo computador. Então você tem que, primeiro, ainda mais porque ainda tem a questão de cansar a vista, por causa da luz azul do computador, né? Então você tem que descansar, não vai pegar no celular, não vai ligar o computador, desfoca um pouco daqui, né? Descansar a mente, porque nós temos essa tentação na educação à distância. Terminei a videoaula, aí eu vou acessar Facebook, para você ver, por exemplo, rede social é o maior exemplo de como causa o pensamento acelerado. Nós abrimos a rede social, nós conversamos com 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, com 5, 6, 7 assuntos diferentes. Ou seja, a gente vai mergulhando em informação ali, um monte de coisas ao mesmo tempo, que isso vai acelerando o teu pensamento, você não consegue mais se concentrar. Então, um dos problemas que leva a pessoa a não se concentrar e a ter déficit de memória é essa hiperaceleração do pensamento, e você precisa lutar contra isso. Você precisa criar bons hábitos, né? Por exemplo, eu falo por mim, principalmente quando eu fui tendo conhecimento sobre essa síndrome, eu fui vendo como realmente é difícil para mim me concentrar. Por exemplo, um dos sintomas que Augusto Cury fala é essa inquietação. Você está assistindo a aula e começa a ficar assim, na cadeira. Se você tem uma cadeira giratória, você fica assim, você fica balançando o pé, você bate, você não tem você fica agoniado, você não consegue parar para ficar, ok, eu vou assistir a aula, e você fica ali tranquilo, ouvindo, recebendo informação. Não, você fica aqui, enquanto às vezes eu invento de pegar papel, eu tento passar no computador assim, nas brechas, você fica agoniado, você ouve ali, mas ao mesmo tempo você está acelerado, você tem que estar fazendo alguma coisa,
Por quê? Porque você foi acostumando a tua mente a ficar até recebendo várias informações ao mesmo tempo. E você não absorve nada com qualidade e fica aquela aceleração do pensamento. Você não consegue se concentrar e você fica agoniado. E aí você fecha a videoaula. Então você vê que o problema muitas vezes não é receber informação pela videoaula. O problema é que os nossos hábitos fazem com que nós sejamos impacientes para não recebermos a informação da videoaula. Então leia um texto, você não consegue ler um texto, né? Claro, a luz azul atrapalha para estudar, mas antes de você pegar a apostila física, que é o recomendado, você está com a apostila física, você não tem aquela paciência de estudar. Por quê? Porque você está com o pensamento acelerado. Então, Augusto Cury ele vai citar alguns sintomas desta síndrome do pensamento acelerado. E ele vai dizer no seu livro o seguinte, que dentre outros sintomas, os principais são esses: acordar cansado, sentir-se irritadiços e intolerante a contrariedades, sofrer por antecipação, ter déficit de concentração e de memória. Né? Então esses são alguns dos sintomas que Augusto Cury vai nos colocar. Né? Isso é muito comum. Você vê, por exemplo, acordar cansado. Quantas pessoas relatam isso? Podem até dormir às 8 horas por dia, como normalmente a maioria dos especialistas normalmente citam 8 horas por dia que um adulto tem que dormir. A pessoa dorme 8 horas por dia, mas acorda cansada. Mas aí o que acontece? A pessoa está, pensamento acelerado. Né? Por exemplo, quando você vai ver alguns especialistas falando sobre esses problemas, esses distúrbios de sono, uma das coisas que eles falam é: não usem computador nem celular 30 minutos antes de dormir. Às vezes você está conversando com a pessoa fala que está deitada, esperando dormir, conversando no celular. Ou seja, a pessoa está a todo momento recebendo informação, porque quando você está conversando com a pessoa, você está recebendo informação. Você que está me assistindo nessa videoaula, você está recebendo uma informação. Além da luz azul no cérebro, a luz azul que você enxerga, ter todo um efeito no cérebro. E além do mais, você recebendo informação antes de dormir, obviamente o seu cérebro vai estar, o pensamento vai estar acelerado antes de dormir. Quantas pessoas com insônia por causa disso? Né? Então, baixa um pouco, desacelera um pouco, entendeu? Por isso que é importante você diminuir as redes sociais. Né? Não só pela questão da procrastinação, mas o excesso, que você começa a ficar agoniado. Né? Agoniado. Vê de exemplo pessoas que simplesmente ficam vendo muitos noticiários com notícias ruins. O pensamento fica acelerado, de preocupação, sofre por antecipação. Então, se você quer ter um progresso, você deve tomar cuidado com isso. Né? Porque muitas vezes o problema que você tem de memória não é a questão do método, é porque o teu pensamento está acelerado. Né? Então, tente não fazer as coisas ao mesmo tempo. Né? E agora eu vou ler algumas dicas, né? Para você se livrar da SPA ou evitar de desenvolvê-la durante os teus estudos. Uma dica é: viva o aqui e o agora. Ou seja, se concentre na atividade que você está fazendo, não em outras. Você vai assistir a videoaula? É videoaula. Não faça as coisas ao mesmo tempo. Não fique fazendo as coisas ao mesmo tempo. Até em momentos de lazer, em que você for assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, você está num dia de lazer, de folga, você vai assistir um vídeo no YouTube, algo circunstancial, assista o vídeo. Não vá assistindo o vídeo, aí já abre o Google, vai pesquisar uma coisa que não tem nada a ver, aí já assiste o vídeo ali ouvindo o que o vídeo está falando e conversando com a pessoa no Facebook ou no WhatsApp. Não, concentra aqui, ó. Você está assistindo o vídeo no YouTube, você vai focar no vídeo no YouTube. Você tem que conversar com alguém no WhatsApp, foca ali na conversa. Né? Então, por exemplo, grupos no WhatsApp é um perigo, porque ou você larga lá e não está nem aí, ou você vai lá, está num grupo, 50 conversas ao mesmo tempo, 1000 mensagens, você está lá lendo tudo. Aí aquela chuva de informação, você vai ficando acelerado. Além da procrastinação, você vai com muita informação, te acelerando o teu pensamento. Né? Aí quando você for concentrar na atividade, vai ficando as lembranças de tantas coisas, e aí fica complicado. Então foca no aqui e no agora. Se for para conversar, foca ali na conversa, dê atenção à pessoa. Né? Hoje nós estamos criando maus hábitos. Você vai conversar com a pessoa, chega a visita, você não conversa com a visita. Você está ali conversando com a visita, ouvindo o que ela está falando ali, está com o celular. Eu percebi na minha vida, por exemplo, eu criei um mau hábito de querer
Vou aproveitar a hora do almoço, eu já assisto um jornal e assisto alguma notícia de esporte, aproveitando o horário de almoço. Ok, só que eu criei o mau hábito de almoçar, assistindo os telejornais e mexendo no celular, né? Quantas vezes acessando o site pelo telefone ao mesmo tempo, junto com conversa, vendo a notícia, é uma bagunça. Eu comecei a ver que eu estava desenvolvendo essa síndrome do pensamento acelerado por causa de um mau hábito meu. Então a dica que eu faço para você, cuidado, né? Converse com as pessoas que estão com você, almoce com as pessoas que estão com você, isso fica aquela chuva de informação. Hoje em dia, a pessoa que é acostumada a viver de televisão, né, assistindo televisão a todo momento, né, se desligar a televisão por uma semana passa mal. Tem gente que, se for fazer abstinência de rede social durante uma semana, passa mal. É sério. De tão asfixiado que a pessoa ficou. Compreende? Então viva o aqui e o agora, né? Converse com as pessoas que estão da sua casa sem estar conversando no WhatsApp. Quantas vezes até brigas de casais é por isso, a pessoa está em casa conversando com o esposo, mas está no WhatsApp resolvendo problema de trabalho. Não, foca ali, foca no aqui e no agora, né? Se está assistindo uma palestra, está assistindo esse vídeo, foca no aqui e no agora, né? Porque isso vai te ajudar. Porque se você ficar acostumado em todas as coisas, ficar fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, como no exemplo que eu falei do vídeo no YouTube, que é comum, abre o vídeo no YouTube e vai ouvindo ali o que o cara está falando e mexendo em tantas outras coisas. Quando você for abrir o vídeo da aula, computador, tela, vídeo, a pessoa falando, o cérebro também vai estar agoniado, você não vai ter paciência, você vai rodar a cadeira, você vai agoniar, você vai procurar outras coisas, não vai nem prestar atenção na informação que está sendo dada e você vai desperdiçar o teu tempo e o teu dinheiro da faculdade. Então foca no aqui e no agora. Quando estiver assistindo uma aula ou lendo um texto, por exemplo, eu fico concentrado nisso, sem acessar outro site, nem conversar em redes sociais, né? Mesmo que as atividades sejam circunstanciais, não canse a mente fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, se for assistir um vídeo no YouTube, assista concentrado, não fique pesquisando outras coisas no Google, outro vídeo, por exemplo. Então essas são as dicas para você evitar a síndrome do pensamento acelerado. Se você viu que algum dos sintomas está com você, você, caso não consiga sozinho retirar os sintomas, evitando fazer essas coisas ao mesmo tempo, você possa procurar um bom psicólogo que possa te ajudar nisso, né? É claro que eu acredito que a maioria das pessoas, só ouvindo essas dicas, né, vai conseguir ordenar a sua vida de tal maneira que possa vir a ter o pensamento correto e não ficar com o pensamento acelerado. Só que há casos que, de fato, a situação está muito agravada, né? Então procure um psicólogo, né? Mas no mais, é isso. Se concentre em uma única atividade, não fique... nem sempre essa situação de ser uma pessoa multitarefas é correto, né? Se concentre numa tarefa, faça com qualidade aquela tarefa. Porque às vezes você fica fazendo uma tarefa, pensando em 2, 3 outras que você tem que fazer ao mesmo tempo, você não faz nada com qualidade, né? E muitas vezes você fica com esse pensamento acelerado que está prejudicando na tua memória, está prejudicando na tua atenção, você não se concentra para assistir a aula. E com certeza, se você tem esse problema, o problema não é só para assistir às aulas da faculdade. Esse é o problema que você percebe na videoaula, porque você, estou pagando a faculdade, não estou conseguindo aprender, eu preciso fazer alguma coisa. Aí você percebe que não está aprendendo, mas isso está afetando as relações sociais com as pessoas. Então, rede social, por exemplo, tem mãe que chama a filha para almoçar pelo WhatsApp, né? Eu fiquei sabendo a ver esse caso, é difícil de acreditar, que a mãe e a filha estavam uma no sofá e outra na outra, estavam discutindo pelo WhatsApp. É brincadeira, mas as pessoas estão desse jeito, então, e recebendo muitas informações, né? Então cuidado, né? Tenha informações, leia notícias, assista um jornal, mas de maneira ordenada, não fique o dia todo recebendo informações, sem ter momentos de descansamento, não ter momentos para parar, fazer silêncio, respirar fundo, e aí você verá que a tua própria qualidade de vida vai melhorar e consequentemente os teus estudos também. Ok? Então foca nos estudos, cuidado com as distrações que vão acelerar o teu pensamento. Foca no estudo e você, concentrado, alcançará o sucesso na faculdade, profissionalmente,
caso você esteja focado. Essa foi a nossa aula e até a próxima. Até já!